sou Sula Miranda e o assunto do podcast Na Boleia da Sula de hoje são os principais problemas trabalhistas no setor do transporte. E temos mais uma vez a honra de ter a participação do Dr. Henrique Serafim Gomes, que atua na área de transporte, e Wagner Agripino Costa, que é empresário também no setor. E é fato que o caminhoneiro é um profissional fundamental para a economia brasileira. E isso fica muito claro quando a gente pensa que o setor de transporte de cargas rodoviário aqui no Brasil possui mais de 2 milhões de motoristas. E isso representa 60% do transporte de cargas. Porém, a responsabilidade relativa à carga sendo transportada traz muito trabalho e riscos. E é exatamente por isso que o direito dos caminhoneiros precisa ser monitorado, para que esses profissionais sejam sempre amparados pelas leis trabalhistas. Então, é sobre isso que a mesa redonda que vai tratar, muito mais do que isso, gente, eles são os conselheiros da rainha. Já nomeei, não adianta falar que não aceita. Membros do Conselho da Rainha. É uma honra Membros receber. do Conselho da Rainha, doutor Henrique Wagner Agripino. É uma né? honra receber esse Será título. um prazer. E a gente, realmente, né, como a gente, se a gente pode usar o termo, tem muito BO na estrada, né, gente? Tem de muito tudo lá. BO dentro dessa seara Dentro do- do transporte de modo geral, né? né? São muitos desafios. A gente pode dizer quais são os direitos trabalhistas dos caminhoneiros? Eu acho assim que o caminhoneiro, Tem diferença disso, de direito trabalhista e direito trabalhista do caminhoneiro? eu acho que vai ter tem algumas diferenças, né? Sempre. No geral, existem as coisas normais, que ele tem o direito O que está no das código... férias, fundo de garantia, isso ele vai ter. O que vai ter algumas diferenças é porque ele tem uma vida diferente, né? De um trabalhador normal, né? Ele não trabalha ali dentro de uma empresa 8 horas por dia, tem viagens, semanas, meses viajando, né? Tem o horário de descanso. Então, o que complica aí na questão trabalhista em cima do caminhoneiro é essa rotina que ele leva. Né? E o Wagner pode falar muito bem sobre isso, porque ele entende bem da lei do caminhoneiro, né, Wagner? Entendo da Que lei. é uma jornada diferente, tem a lei do descanso. Então, a né? gente precisa primeiro ter um entendimento para o ouvinte, né? De separar um pouco o papel do caminhoneiro no seu posicionamento jurídico, vamos dizer assim. Né? Então, nós temos vamos dizer, o caminhão que é da empresa, que, por sua vez, ele contrata um motorista no regime CLT. Né? Ele tem, na transportadora também, o caminhão que é dele, porém ele contrata serviços avulsos de um profissional motorista, que não tem um regime CLT, isso existe, através de uma cooperativa. Depois você tem uma outra situação, que você tem um caminhoneiro, né, um profissional que tem o seu registro na NTT lá como profissional autônomo, que presta serviço para a transportadora, né? Para a gente não generalizar a questão, porque as regras existem para todos, né? Resguardados os direitos de todos eles. A gente tem a lei do caminhoneiro, né? A lei do descanso, que a gente finalmente em 2015 se consolidou. Né? Houve uma primeira versão em 2013, só que na época não foi tão bem vista por alguns dos players do mercado. Né? Então a transportadora achava que estava uma proposta não estava certa em algum ponto, ou, por sua vez o autônomo também discutia isso e tal. E acabou finalmente em 2015 foi sacramentada essa questão. Então a gente tem tem que ter esse discernimento de entender e enxergar o que é o empregado, né? Se o tema teu aqui hoje é CLT, né? O que eu vivenciei na prática, ao longo desses anos todos atuando aqui, eu participei de várias audiências trabalhistas, né? Então, o que tinha de muito de diferente na interpretação de um profissional registrado, de uma empresa comum, para uma vida de um caminhoneiro, como o Henrique colocou. Primeiro, jornada de trabalho. Como é que você controla o horário de trabalho de um caminhoneiro na estrada? Então, essa lei, ela dá essa... Não, a lei para o autônomo é uma coisa. Então, eu fiz questão de colocar essa situação para você entender. O motorista da empresa de transporte que está registrado, ele tem um conjunto
de regras e de entendimento pelo Ministério do Trabalho mesmo, né, com certas particularidades desta profissão. Por uma razão simples. Primeiro, ele não tem um controle de jornada de trabalho, né, um controle de horário de jornada. Né? Mas não é tudo mas é uma discussão. Não. Se você quiser comparar isso com a realidade, por exemplo, dos Estados Unidos, o caminhoneiro nos Estados Unidos ele tem um diário de bordo. Sim, mas aqui também não tem? Não. Hoje, pela lei nova, a responsabilidade pelo controle da jornada é da empresa. A empresa tem que ter controle de jornada. Sim. Exatamente. Mas assim, não existe esse controle. Eu já não estou atuando mais à frente do dia a dia de uma empresa de transporte hoje. Tá. Eu atuei durante 35 anos. Mas o período que eu administrei, né, eu tinha, e tenho ainda essa dificuldade, né, de poder, por exemplo, numa discussão no campo jurídico trabalhista, né, normalmente o empregado sai e aciona, é uma prática comum e cultural do brasileiro, né? Tem que contratar o advogado. É um conjunto de regras e de leis tão antigo, né? Que, graças a Deus, as mudanças que houveram aí, criação do MEI, a relação PJ-PJ, isso está mudando um pouco, né? Mas ainda tem bastante. Então, qual era a grande dificuldade? E por isso existe um entendimento diferenciado do comum, né, do mercado comum. Você tem que ter uma regra para controle de horário, né? Depois, ele vai alegar o motorista que, não, eu trabalhava hora extra, direto. Como assim? Se você tinha lá um horário que você tinha que parar e tal. E fica essa discussão eternamente, né? Porque você não tem um diário de bordo, como é colocado nos Estados Unidos, que você começou a trabalhar às 8 horas da manhã, parou às 16. Aqui também, por parte, confesso que a parte do empresário também, ele fica lá pressionando o profissional. Não, você precisa trabalhar, você precisa chegar, você precisa entregar. Ele acaba também se estendendo, né? É real isso. Muitas vezes as pessoas não reconhecem isso, né? A empresa não reconhece o esforço desse profissional. Agora, né? A gente tem uma questão, para o doutor Henrique, né? Das empresas não vai ter o tal do adicional noturno. Isso se aplica ou não? Aplica. No motorista, ele tem umas regras particulares, que justamente ele tem horário de descanso. Ele não pode dirigir a cada, acho que 5 horas e meia, ele tem que dar uma parada de meia hora. Né? Ele tem hora extra, ele pode fazer 2 horas extras por dia, não mais do que isso. Né? Então, ele tem uma certa rigorosidade, porque ele tem que descansar, ele tem que dormir. Né? Ele pode que não necessariamente precisa ser de noite. Não necessariamente precisa ser de noite, ele pode dormir durante o dia. Então, essa regra, essa lei do adicional noturno... Ele tem direito ao adicional noturno, dirigir durante a noite, das 10 diárias, para alimentação, porque ele está fora do ambiente de controle dele, né? Ele fica na estrada. Tem a questão da estadia, ele tem que ter onde dormir. Né? Mas hoje as empresas têm que ter esse controle, esse diário de bordo. É obrigação das empresas ter esse controle e dar o descanso necessário para os motoristas, e eles têm que descansar. Tá, e se ele não descansar, o que acontece? A empresa pode ser punida, ele tem que entrar. A empresa que pode ser punida. Mas a empresa também pode punir esse profissional de alguma forma? Não. Não, ele pode dar uma advertência. Se ele não parar, sem orientação da empresa, você tem que parar, tem que cumprir rigorosamente os descansos, e ele não parar, ele pode ser advertido. Tomar uma advertência até uma justa causa, porque ele tem que respeitar as normas da empresa, que respeita as normas trabalhistas. E agora, se ao inverso, a empresa exige que ele faça 10 horas de condução direto, ele vai entrar com uma ação trabalhista e vai ter os seus direitos reconhecidos, porque não pode dirigir 10 horas direto. Ele tem que parar o descanso e tem que parar para dormir. É obrigatório, né? Parar para dormir. São muitas variáveis, sabe? Inclusive, no dia a dia quando você tem dois motoristas, quando você tem dois, por exemplo, para fazer uma viagem, que pode dormir no caminhão em movimento, mas é obrigatório que 4 horas dormidas seja o caminhão parado. No mínimo 4. Isso. Então não adianta você falar, vamos direto, um dorme, outro... Não. 4 durante... Tem que os dois parar. Os dois têm que parar porque tem que dormir com o caminhão parado. Então tem uma série de regras, detalhes. E que aí é onde entra o outro lado, né, Wagner? Porque nem sempre, naquele exato local, ele tem um lugar seguro para parar. E aí fica complicado. A lei que rege a regulamentação da profissão do caminhoneiro como autônomo, né, ela tem o seguinte entendimento. Num período de 24 horas, você precisa dormir, descansar 11 horas. Essas 11 horas são divididas, né, sendo 8 horas ininterruptas para o autônomo.
e mais 3 horas divididas em intervalos a cada 4 horas, parar meia hora. Isso se consegue um controle através do registro de desempenho do tacógrafo, Sim. do equipamento que está embarcado. Equipamento Nos caminhões, empresas que têm isso o policial conseguem fazer para. esse controle Não, também. todos os caminhões é obrigatório, equipamento E obrigatório. o policial vai checar O isso. policial vai checar, ele vai sacar lá e vai olhar, falar, olha, você não cumpriu o período, aí é multado, né? Agora, essa relação já é um pouco diferente no CLT, né, com a relação da carteira registrada, né, do profissional que tem a Mas carteira aí, registrada. então, quem vai ser penalizado Ele é o tem também os empresário. mesmos direitos, só que aí existe, eu não diria falha, mas uma forma, como é que você consegue equilibrar, né, esses interesses, tanto da empresa quanto os interesses e os direitos, né, de ambas as partes, né? É um desafio, tem muito assunto para ficar discutindo assim, porque cada situação de cada profissional é uma visão dele, pessoal, né? Fala, olha, mas eu, por exemplo, como empresário, falo, você para e descansa e dorme aí e tal. Cheguei aqui sexta-feira à noite no destino, só vai descarregar segunda. Aí o cara tinha que ficar lá sábado e domingo dormindo lá dentro do caminhão. E aí? Né? Tudo bem, o caminhão é leito, tem lá a condição, mas tantas coisas que ele pode alegar depois, deu hora extra, deu isso. Então, existe pontos, ou pontos de vista, né, do entendimento até do próprio juiz, né, numa ação trabalhista, que ele tem que considerar, falar, olha, é impossível eu reconhecer um direito sobre isso, por exemplo, um exemplo do fim de semana, né, na totalidade. Então, existe assim um meio termo que tem que ter no entendimento de pacificar aquela ação. Entendeu? É um dos desafios aí do transporte, é isso. Né? Na nova lei do caminhoneiro, eles separaram muito hora de descanso. Né? Porque a hora de descanso, ele não é remunerado, né? Na questão, por exemplo, fim de semana ou dormir. Né? Porque antigamente a pessoa fala... Diferente de um funcionário normal que está 24 horas à disposição da empresa, né? Ele acaba recebendo hora extra, aquela coisa toda. O caminhoneiro tem uma diferença. Por mais que ele esteja na estrada, aquelas 8 horas que ele vai dormir, obviamente não é remunerado. Né? Que isso era uma discussão antiga. Paga ou não paga? Porque eu estou dormindo lá, mas... Estou dormindo porque eu preciso, eu estou no meio da viagem. E eu estou à disposição da empresa. À disposição da empresa. Estou à disposição da empresa. Então, ficava essa discussão. Ou na lei do caminhoneiro ficou bem claro isso agora, porque no horário que está dormindo, no horário de descanso, não é remunerado. Né? Inclusive o horário de espera. Antigamente tinha uma discussão, inclusive fiquei 4, 5 horas aguardando para descarregar o meu caminhão. Sim. Né? Então, e aquelas 4 horas que eu fiquei ali esperando, ela é remunerada ou não é remunerada, né? E é remunerada ou não é remunerada? Hoje ela é remunerada. O autônomo tem esse direito. E hoje ela é remunerada com 30% do valor da hora dele, ele recebe na hora de espera, parada, ele recebe 30% da hora. E antes era melhor, entre aspas, para o caminhoneiro. Era considerado, inclusive, uma hora extra se ele ficasse ali. Hoje não, hoje ele recebe 30% do valor. Então, a lei veio para dividir bem o que é hora trabalhada, o que é hora descansada, né, o que é hora de espera, porque tem todas essas particularidades no motorista, que não tem no funcionário normal, que é exclusivo deles, essa coisa de você viajar uma semana, um mês pela empresa. Né? É muito fora do padrão de um regime CLT comum. Sim. É muito fora. E aí a lei... são muitas variáveis. Né? Doutor Henrique, da mesma forma que numa outra oportunidade deu sugestões do que poderia ser criado na lei. Nesse caso, o que você pensa que poderia, de fato, trazer uma solução para essas questões que ficam, às vezes, polêmicas, né? Eu acredito que está indo bem a ideia, né? A ideia da lei do caminhoneiro foi bem elaborada, foi bem vista. Eu acho que o maior problema é o controle disso, que você tem que, a empresa, controlar mais, né? Criar até uso da tecnologia aí, a questão de... para controlar, de fato, o descanso do motorista, né, e vice-versa, as empresas serem fiscalizadas também, se estão dando de fato descanso, que muitas vezes a empresa que pode também, não descansa não, preciso que entregue rápido, acaba quebrando. Então é importante haver um controle em cima desse... Maior controle. Controle, até para uma fiscalização na empresa, para saber se ele de fato está permitindo que o funcionário descanse, né, ele receber lá um fiscal, o fiscal ter lá um local que ele vai ver, que existe um sistema que ele vai ver se os caminhões estão parados, estão descansando, se o motorista está
Está indo, porque é muito difícil o controle. Né? Porque você tem lá 100 motoristas e são espalhados pelo Brasil inteiro, diferente de uma empresa que tem os 100 funcionários dentro da empresa. Se você vai fiscalizar a empresa, está lá todo mundo ali. Agora, o motorista não sabe onde ele está, se ele está descansando, se ele não está. Então, acho que tem que... Está indo bem, eu acho que a ideia da... A evolução está indo bem. E a questão só de controle. A tecnologia já existe para isso, já tem tecnologia aplicada para esse controle. Então, até na identificação do motorista, por exemplo, se você tem uma viagem longa, você precisa de 2 motoristas, porque por lei você precisa ter para poder atender essa questão do descanso. E aí você pode identificar o motorista, ao ligar o caminhão, ele coloca a identidade, a digital dele. Sim. Então você identifica a carga de trabalho dele registrada ali pelo computador, pelo rastreador e tal. E isso gera então um histórico de quanto ele tem de descanso, de parada, em atividade, o caminhão andando ou não. Porém, apesar de existir hoje essa tecnologia, é permitida, é fácil e é acessível, não existe uma exigência desta modalidade de controle. Tá? Não existe essa exigência. Então, por exemplo, a gente não está migrando tudo para o digital. Sim. Né? O jornal, hoje, a revista, tudo digital. Sim. E o que falta, nesse segmento especificamente, aí, nesse controle, e ele é um controle mais abrangente, é o tacógrafo. Você sabe como funciona o tacógrafo? É um disco de papel lá dentro de um relógio com um ponteiro que fica riscando lá. Né? Então ele é analógico ainda, ele é impresso, né? E falta esse pequeno passo. Né? Já existe, mas talvez um pequeno passo para você migrar definitivamente para um controle maior, né? Porque você ganha muito mais eficiência com essa tecnologia que está disponível hoje, porque ela te controla a posição do caminhão, a velocidade do caminhão, onde está, quanto está, o seu motor está ligado, está desligado, quer dizer, você pode ter um subsídio de informações muito mais aprimorado, muito mais aprofundado, para você poder fazer jus a uma questão trabalhista. Né? Tá. Olha, trabalhou, não trabalhou, estava trabalhando, não estava, está aqui. Ó. Então, eu acho que falta... Mas está evoluindo para isso, né? Porque validar isso, né? Sim, falta as entidades da classe validar esse processo e usar isso como um padrão, né? Saindo o equipamento do fabricante do caminhão. A minha visão, a minha visão é essa, né? Mas com certeza deve ter gente já com provavelmente esse pensamento, já evoluindo. É bem provável, para chegar nesse nível, né? É que não podemos sempre esquecer dos pequenos, né? Às vezes as tecnologias vão estar sempre disponíveis para os grandes. A gente tem pequenos caminhoneiros, a gente tem pequenas transportadoras, né? Então a gente precisa, quando você vai pôr uma lei, uma exigência... Um equipamento mais... Isso, vai pôr uma exigência, tem que pensar que grande parte do transporte... A grande massa não tem essa condição. Isso, aí você tem hoje o problema do preço do frete, você tem uma série de questões que tem o custo da empresa. Aí, se você fizer uma exigência tecnológica, às vezes você vai criar mais problemas para os pequenos. Os grandes vão incorporar fácil, né? Eu acho que é muito fácil de resolver quando você muda o equipamento embarcado que vem da fábrica, quando você compra o veículo. Né? Se você conseguir adotar esse novo equipamento com essa proposta... Vamos combinar que para a frota brasileira aí, né, que hoje você tem caminhão de 10 anos rodando. Sim, mas se você der um start nesse processo, né, modernizar também esse ponto do equipamento, começa uma geração nova. Na verdade, isso, de uma certa forma, já começou, né? Porque as grandes empresas, as montadoras já têm essa visão, já têm essa preocupação. Agora eu quero falar um pouco do direito, né? No acidente, com relação à indenização. Né? Então, sofreu lá um acidente, até que ponto que esse caminhoneiro está coberto, tanto no caso pela empresa, né, pela lei, com relação a uma indenização. Porque aí começa outra briga, né, doutor? Se ele realmente é culpado, se não é culpado, quem teve... Como que é isso para o caminhoneiro que está empregado? Porque a culpa do acidente é do motorista? Na verdade, o acidente de trabalho, como qualquer outro funcionário, você tem um acidente de trabalho. Então, se você sofre um acidente, vai ser avaliado a questão da culpa, sempre, né? Se você colaborou com a culpa ou se de fato você não teve culpa, para se medir responsabilidades. Inclusive dos prejuízos. Inclusive dos prejuízos. Né? O prejuízo, no caso, eu sou uma empregada, né? O prejuízo vai dar para a empresa, teve terceiros, enfim.
Ou o motorista ele é responsabilizado também? Se a culpa foi dele. Vamos imaginar, ultrapassando numa faixa dupla, ele causou um acidente. Então, ele foi culpado. Ele pode ser, inclusive, penalizado com os prejuízos, valores ali, inclusive, de se teve vidas envolvidas e danos causados. Então, ele é responsável pela condução juntamente com a empresa. A empresa vai ser condenada a um certo valor caso ele tenha que reparar o veículo do terceiro, e a empresa pode cobrar, inclusive, do motorista, como qualquer funcionário, não é nem para isso. Se você trabalha numa empresa e você resolve jogar o computador no chão, você vai ser mandado embora e vai talvez ter que pagar o computador que você quebrou. Você é responsável pelo equipamento. Então, é a mesma coisa Até porque quando ela transporte. te contrata, enfim, tem todo um critério, uma seleção, ela imagina que está contratando uma pessoa que está apta para assumir a responsabilidade daquele equipamento. Mesma coisa o motorista. Agora, se ele sofre um acidente onde ele não teve culpa, a empresa é responsável. Tem que estar responsável por ele. Por ele também. Vale lembrar o seguinte, não é que ela imagina que ele é capaz, ele é habilitado. A partir do momento que ele entra e se coloca como um profissional do volante e busca um emprego, uma colocação, ele primeiramente o primeiro documento que ele vai apresentar é a habilitação dele. Sim. E a habilitação dele vai estar lá, profissional. Então ele é um profissional e é responsável pelas suas ações, como qualquer profissional. Um médico não erra lá, ele não é penalizado. Ele é um profissional, ele tem que também ter essa responsabilidade. Mas o que acontece na realidade é que muitas vezes a empresa de transporte que contratou e teve esse evento dificilmente repassa, né? Porque fica impraticável você querer cobrar de um assalariado, né, um prejuízo muito maior. Eu já tive indenizações de bens materiais diversas vezes ao longo desses anos todos, que eu tive que pagar e assumir o prejuízo como empresa, né? E não vou repassar para o cliente, para o meu motorista, né? Não passo. A gente avalia lá a culpa ou não, mas não tem isso. Na prática é praticamente impossível de você repassar qualquer tipo de responsabilidade financeira sobre esses aspectos aí. Tá. E quais são as últimas mudanças, doutor, aí nos direitos dos caminhoneiros? As últimas mudanças, essas até que a gente estava abordando, que é na questão do descanso, né, que está sendo mais controlado essa questão do descanso, porque sempre visando a segurança na estrada, na verdade, porque não é só questão, a gente fala de segurança, da segurança daquele motorista, porque esse motorista não tendo descansado, não cumprindo, né, os horários, a lei e tudo mais, ele acarreta problemas na estrada, acidentes, vidas. A gente sabe que na história do caminhoneiro foi sempre aquela coisa de não dormir, né, ou até tomar algumas coisas para não ter sono. Então, isso sempre foi uma preocupação com a segurança, porque ele acaba causando acidentes a terceiros, inclusive. Então, a lei está vindo justamente, as mudanças são justamente na questão dos horários, do tempo no volante, do tempo de descanso, né? Exigir que isso seja cumprido, justamente para gerar uma segurança e evitar que ele precise tomar alguma coisa para, vou ter que viajar, dirigir 14 horas seguidas, como acontecia antes. Mas agora ele não pode de 14 horas. Não, por mais que você queira, você não pode. Então ele vai acabar descansando, né? Ele vai acabar dormindo, tendo um descanso maior. Mas ele continua sendo refém de uma falta de infraestrutura de apoio nas estradas. Aí ele vai falar, você tem que descansar daqui 5 horas. Você tem que parar, mas aí parar onde? Não. Tanto que houve uma notificação, acho que dia 9 de fevereiro, agora, e antes de ontem, também, o ministro da Justiça notificando umas redes de postos de gasolina porque ela estava condicionando a parada do caminhão no espaço dela, nos postos dela. Falou, olha, você parar aqui para você dormir, você tem que abastecer tanto, ou tem que pagar tanto, X. Senão você não pode parar aqui. E aí como é que fica? A lei, eu como caminhoneiro, a lei me obriga a parar. Mas vou parar onde? Para me descansar, eu vou parar onde? Aí é um outro problema que surge. Que não tem, que na verdade não tem o que é necessário para a malha. Exatamente. Fora assalto, segurança, o cara parar um caminhão em qualquer lugar, pode ser roubado. Então... Desculpa, você falou de assalto, eu vi uma reportagem, não sei se vocês lembram de ter assistido essa reportagem. Um repórter falando com um caminhoneiro numa praça de pedágio que subentende-se que tem ali uma certa segurança, tem iluminação e tal, né?
ele falando, entrevistando um caminhoneiro, né, sobre a dificuldade de onde ele parar, e lá no fundo do vídeo, lá, o outro caminhoneiro sendo assaltado na praça do pedágio. Né? Isso tá aí, deve estar aí em algum YouTube aí da vida. Você vai ver, então é um absurdo que chega, né, a segurança. Como é que faz isso? Então, aí essa dificuldade de cumprir, às vezes, o horário de descanso. A lei. Para onde? Na verdade, cumpre a lei. Para onde? Faz a Como lei vou do parar? caminhoneiro, mas o caminhoneiro não tem Infraestrutura. a infraestrutura dos pontos dos PPDs, né, Wagner? Vamos É, entrar dos num pontos de assuntinho parada do e descanso, PPD, que É um grande tem desafio. peronomútil, né? Não temos tantos, ou na verdade Sim. oficializados, porque existe uma regra também para isso, né? Existe uma lei para que se tenha. Então, para ser reconhecido como um ponto de parada e descanso, o local, né, ele precisa ser validado, né, pelos órgãos. E aí você tem um certificado que tem uma duração, de um tempo. Ele é revalidado a cada ano ali para saber se você está oferecendo uma estrutura legal. Agora, uma coisa interessante, apesar de não ter tanto movimento e ter crescido essa necessidade de infraestrutura mais adequada e de melhor qualidade, a gente tem visto movimentos aí como a Mercedes-Benz, por exemplo, criou lá um programa que é a voz delas, né? E ela está em parceria com os postos, estimulando os postos a criar um ambiente mais adequado, mais arrumado. Né? E acaba que o caminhoneiro também, né, de modo geral, o profissional do volante acaba ganhando com isso. Né? Existe também, a gente... São iniciativas pontuais. Acho que coisas que são boas a gente tem que enfatizar e elogiar. A própria Rede Graal, hoje em dia, eu faço muito a trajeto Rio-São Paulo, né? E eu não via isso há anos atrás, de ter um espaço para o caminhoneiro, inclusive com a prática de preços melhores. Né? Então, a refeição mais barata para o caminhoneiro, o espaço dedicado para ele, hoje com hotéis acessíveis para aquele... Porque tem caminhoneiro que não tem a cabine adequada para descansar. E também tem um termo na lei, né, que ele tem que dormir, não pode... Se a cabine do caminhão não é uma cabine com a oferta de uma cama, né, um leito, uma cabine leito, ele tem ele é obrigado direito... a deitar... Não é obrigado, ele tem o direito... Não é obrigado, ele tem o direito de dormir numa cama. De dormir Mas cadê numa a cama? Aí ele vai para o hotel da beira da estrada. Ter, talvez um incentivo do governo, né, em cima nesses postos, por exemplo, até uma isenção tributária, algo para incentivar os postos de estrada a criarem ambientes para os motoristas, para os caminhoneiros, no sentido de, até mesmo no combustível, tem um desconto do ICMS do combustível, tem um desconto de alguma coisa, justamente para incentivar. Se você tiver o PPD, o PPD adequado, o quartinho, você vai ter X vantagem. Você tem uma vantagem tributária para isso, justamente para motivar os postos a terem. Foi exatamente esse ponto que o representante da Associação dos Proprietários de Postos de Gasolina se posicionou com relação à infraestrutura nas estradas. Por que eu vou... a resposta comum da associação. Por que eu vou investir milhões para ampliar o meu posto, para não sei o quê e tal, sem eu ter um subsídio, uma linha de crédito para isso e tal, se eu estou aqui do jeito que eu estou vendendo. Tá bom, né? Já tem um negócio funcionando. Está dando certo aqui, estou vendendo, está atendendo a minha expectativa. Qual a razão de eu fazer investimento de milhões para eu melhorar? Em troca do quê? Então, como ele não tem um apoio, subsídio do governo para isso... É a sugestão do doutor Henrique legal, de ter, é ótimo. Então, eles não se interessam em melhorar. Estimuladores. Porque se você tem... Por mais que você vai gastar, vou gastar 5 milhões para criar uma estrutura, mas ele vai pensar, mas eu vou ter desconto no meu ICMS, alguma vantagem. Com o decorrer dos anos é que eu vou recuperar meu dinheiro de volta. Ou seja, eu vou ter eu vou recuperar, né? Todo mês eu economizo um pouquinho, daqui a pouco meus 5 milhões voltou para o caixa. E isso vai dando um diferencial no posto dele. Ou se o mais próximo faz, o anterior vai ter que fazer também. Mas ele vai buscar um incentivo. Agora, se ninguém tem, tá todo mundo igual, ninguém tem. Aí o governo, cai naquilo que ele falou, tá satisfeito. Aí o governo, para não ficar com o problema, né, com a conta negativa, né, do assunto, né, fez assim. Né, em 2015 saiu a lei e no dia que saiu a lei, eles falaram, olha, em 180 dias teremos a lista de todos os PPDs do Brasil. E para você ser um PPD, você tem necessariamente que se enquadrar em umas exigências
De um que o PPD. Ministério do Trabalho, junto com o Ministério Público e o Ministério do Transporte, desenharam, né, o conjunto de regras. E ali ele diz, olha, para você ser assim, você tem que ter um banheiro feminino, um banheiro masculino, você tem que ter um bebedouro aqui, você tem que ter, assim, a cada tantos metros você tem que ter um banheiro no pátio, que não é para ela ficar atravessando um pátio enorme para ir no banheiro. Tem que ter um pátio. Principalmente à noite, A cada, se não me engano, segurança. são 15 ou 20 vagas. A cada 15 ou 20 vagas você tem que ter um banheiro. Então, tudo aquilo foram regras criadas para que você torne-se um PPD. E atenda a essa necessidade do profissional do volante da estrada. Aí o que fez o governo? Eu fiquei contando no relógio, né? 180 dias. Vamos ver o que eles vão mostrar. Com 180 dias exatos, eles publicaram uma lista. Com 280, 300 PPDs no Brasil. Eu falei, pô, mas vou visitar todos, vou né, visitar, vou conhecer todos. Eles pegaram simplesmente a lista dos postos de gasolina das estradas. Nenhum é PPD. Nenhum era PPD. Ou talvez seja, deixando claro que o PPD teria que ser o que eles colocaram, as normas que eles... Teriam que atender às mínimas exigências da regra. Ou seja, esses postos todos que eles colocaram nessa lista teriam que ter se adequado a essas regras. Né? Agora, como ninguém se adequou, eles criaram uma lista lá e pagaram a conta. Falaram, tá aqui, tá pago, tá aí a lista aí dos PPDs. E, na verdade, não houve nenhum. E o Wagner é o fiscal criação. do PPD. Eu sou. Ele foi lá para conferir se tinha coisa. Fiquei esperando. E aí o governo deu, tá tudo aí, mas não tá, e não é a realidade. Então, de novo, o caminhoneiro sofrendo com falta de infraestrutura nas estradas, né? Infelizmente. Enquanto não tiver incentivo do governo, de fato, a atenção ao mercado, vai ser difícil. Isso foi em meados de 2015, né? Hoje a gente viu também uma grande melhora com relação à infraestrutura das estradas. Foi em meados de 2015. A gente tem aí nesse governo um grande avanço pelo menos eu, nos meus 35 anos de estrada, não vi um avanço na parte de infraestrutura tão rápido. Infraestrutura eu também concordo. Mas infraestrutura de apoio nas estradas ainda é carente, né? Apesar de ter passado já 7 anos da data da lei, né, 2015 para 2022, nós temos, poderia dizer algumas dezenas, talvez, de postos que foram se adequaram a esse nível de exigência para ser um PPD. Mas se estão oficialmente reconhecidos, eu não tenho conhecimento. Eu acho que a gente tem que torcer para o governo manter esses olhos nas estradas. Porque né, mudou. Como a gente tem que reconhecer que de 2, 3 anos para cá, o olhar para essa, vamos dizer, para o que o caminhoneiro tem vivido e para a infraestrutura, pode não ser ideal ainda, a infraestrutura de apoio, mas existe esse olhar. Então, isso, assim, na minha trajetória de vida na estrada, que passei, e eu não era caminhoneira, mas eu vivia na estrada. Então, essa demanda, chega numa estrada de madrugada, tem banheiro ideal para uma mulher usar? Né? Então, e ainda tem muitos lugares assim. A gente sabe que não só na estrada, também nas empresas. Né? Ainda falta muito para que as mulheres realmente... Isso é um outro assunto para outro dia. Que nem sei se eu vou chamar vocês dois. Eu quero chamar a mulherada aqui. Quero chamar a mulherada porque elas vão falar aqui como é que é. A real. É legal. Né? Porque eu, humildemente, assim, na minha vida, né, de não caminhoneira, porém... usando estrada e vivendo na estrada. Vivendo próximo deles, né? Vivendo o tempo todo na estrada. Posto de gasolina. Não, quantas vezes de quebrar o ônibus e eu ter que ficar horas ali na estrada. E vou parar onde? Né? Vou parar onde? Eu estou em segurança. Aqui é um lugar tranquilo para eu ficar e também resguardar também a minha equipe. Quer dizer, eu sei o que é vida na estrada. Né? E isso, assim, sei no bom sentido, ainda na parte do luxo, porque eu tinha um motorhome com o meu banheiro, para eu tomar o meu banhinho, né? Mas, que era uma coisa, era um privilégio enorme, mas as mulheres, e já sentia dificuldade na estrada, onde parar, onde comer, onde dormir, onde ficar, né? Nós realizamos uma pesquisa há alguns anos atrás para saber qual era a principal dor do caminhoneiro, né? E entender. Aí, muitas vezes as pessoas falam, deve ser o óleo diesel, deve ser o pneu, que são insumos caros, né, que estão relacionados. E nada a ver. Era banheiro, comida, coisas básicas, né? A gente não tinha. E a gente vê que
hoje em dia o caminhoneiro tem tido realmente. Ainda continua, né, Wagner? Eu, pelo menos no meu dia a dia, quando eu paro nas estradas, a gente, mesmo tendo empresas que tiveram esse olhar, que tiveram essa preocupação, ainda não, a gente está muito longe. Né? Infelizmente. É importante estar no caminho, como você colocou. Eu acho que esse governo teve um olhar para as estradas, houve grandes reformas, grandes avanços, Sim. e continuar com esse olhar, né? E dando essa atenção continuidade, necessária. né? Dar uma continuidade, manter essa velocidade, eu acho que vai chegar num mundo ideal. Você comentou sobre o MEI, né, Wagner? Sim. Como que o caminhoneiro... Hoje existem essas diferenças, né? O caminhoneiro que trabalha... Né, CLT, o regime CLT, sim. E regime empresarial, vamos dizer assim, autônomo. Autônomo que é... Ou um microempreendedor, né? Então, e o que muda hoje para as transportadoras, esse meio do caminhoneiro ou não? Eu acho que o que facilitou no meio a própria lei, né? O meio do caminhoneiro, porque ele se torna uma empresa de fato. Né? Aí ele vai emitir nota fiscal. Você tem uma relação PJ-PJ, né? Você tem uma emissão de nota fiscal, você tem uma garantia do seu próprio INSS, que é recolhido num valor bem menor, né, para qualquer pessoa que tenha uma MEI. Então, eu acho que gerou uma vantagem muito grande de ele poder trabalhar sozinho, ele poder ter a sua própria empresa, seu próprio caminhão, seu próprio... E ter alguma segurança, inclusive jurídica, e até quem está contratando também. Né? Eu não contrato um autônomo, não sei, tá? Não, eu contrato uma empresa, uma MEI, ele montou uma MEI, ele paga imposto, eu posso contratá-lo e não vou ter também problema amanhã de desvinculado. Inclusive, hoje está tendo discussões, essa semana aqui, com relação à contratação direta. Né? Porque é muito comum no mercado, onde você tem um embarcador, né? Que é o dono da carga, vamos dizer assim, ela contrata uma transportadora, que por sua vez usa a sua frota própria, ou ela contrata também um profissional autônomo, um terceiro. Né? E aí é uma discussão muito grande, porque muitas vezes boa parte do frete, do valor do frete, acaba ficando nesse intermediário aí, entendeu? Então a discussão hoje aí que está latente é a contratação direta. Né? Então os meios já existem, né? Os aplicativos, né, que hoje estão facilitando também a relação direta de carga, né? carga, a relação direta. direta. Mudou muito, né, no mercado. Então, eu acho que, apesar de todas as dificuldades, eu acho que tem caminhado para uma evolução, de fato, do mercado aí. A própria validação da nova tabela de frete, né, que antigamente também era uma loucura para você tentar. Pelo menos existe uma referência. Falar, mas isso aí é impraticável, ninguém pratica, tal. É uma forma de você referenciar, né, um valor de como valorizar um trabalho, né, do profissional, que não era visto assim. Então, acho que a gente está caminhando, né? Os esforços dos líderes representativos da classe, né? Os próprios sindicatos hoje se preocupam muito em trazer benefícios para a classe, porque deixou de existir, né? O papel do sindicato antigamente era captar dinheiro e fazer gestão de coisas que não tinham muito a ver com a própria realidade do mercado. O próprio caminhoneiro, né? O empregado, ou o próprio CLT ou o autônomo, sempre falaram, mas isso aí é só recolher dinheiro e não tem resultado efetivo. Hoje não, hoje o esforço dos sindicatos, das entidades de classe, é em realmente buscar e mostrar o resultado positivo para o profissional na ponta. Né? Então, todo o mercado está se acomodando para uma nova geração de resultados aí mais positivos, eu acho. Que bom. Agora vamos falar um pouquinho da reforma da Previdência. Como que é a questão da aposentadoria do caminhoneiro? O caminhoneiro, ele usufrui de um benefício que ele precisa trabalhar menos, né? É mais ou menos assim, 1 hora de um profissional normal, né? Ele vale, para o homem vale 1,4 e para a mulher vale 1,2, ou seja, então até na conta inversa, se você trabalha 10 anos como caminhoneiro, se você quiser, aí você parou de trabalhar como caminhoneiro e começou a trabalhar como uma pessoa numa empresa normal. Aqueles 10 anos para o homem valem 14, porque ele trabalhou como caminhoneiro, para uma aposentadoria normal, se ele sair. Ganha 4 anos aí. Ganha 4 anos, porque ela vale 1,4, ela vale mais tempo na estrada, vale mais tempo, né? E para a mulher... Então, com quantos anos hoje
profissional do volante? É que hoje tem a idade mínima, né? Hoje Sim. tem a idade mínima de aposentadoria, mas ele consegue ter mais tempo de colaboração pelo fato dele do tempo de estrada valer mais do que o tempo no escritório, né? O tempo dele vale mais, né? Então, isso é uma grande vantagem para o caminhoneiro. Bom, gente, mais uma vez agradecer, né, ter os meus consultores da rainha, as conselheiros da rainha. Quero agradecer também a Able Digital. Quero agradecer, olha, tem mimo. Vocês eu vou parar de dar mimo, hein, meu? Tem o mimo. Douglas Volpe, meu querido, obrigada pelo seu carinho. Gente, aqui dentro tem, sabe o quê? Um caminhãozinho de chocolate. Cada dia é uma novidade. Então, obrigada a vocês. Agradecer a Metrópole, que está aqui nos ajudando a fazer esse trabalho maravilhoso, que é só o começo, viu, gente? Sabe por quê? Porque a gente tem muita coisa bacana aqui na estrada e na nossa boleia. Na boleia é nossa, né? Os meninos aqui, hoje eles não estão de cor-de-rosa, mas eles, né, já estão ficando com a vida cor-de-rosa. Então, o nosso podcast de hoje fica por aqui. Você pode encontrar os novos capítulos toda semana nas principais plataformas e, claro, também no meu canal do YouTube. Até a próxima. Beijo para vocês. E esse podcast foi apresentado por mim, Sula Miranda. Até lá.